e meus irmãos em Cristo, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 32 ao 37. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendendo-a, e trouxe o preço, e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus, que está nos céus para sempre. O título desta mensagem é A Comunidade Cristã do Primeiro Século. Glória ao Senhor nosso Deus para sempre. Segundo o texto que acabamos de ler, nós observamos que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, os irmãos que faziam parte daquela igreja, a Bíblia diz que era o coração e a alma da multidão dos que criam. O amor de Deus, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estava derramado nos corações daqueles irmãos da igreja do primeiro século, de tal maneira que eles eram impulsionados pela graça do Espírito Santo na vida deles a serem solidários, altruístas, beneficentes, ajudar o pobre, ajudar o necessitado. Aquelas pessoas que tinham melhores condições financeiras costumavam vender alguma das suas propriedades, entregavam o dinheiro nas mãos dos apóstolos, e os apóstolos distribuíam aquele dinheiro, aquele valor correspondendo à venda das propriedades, distribuía com os irmãos carentes, com os pobres, necessitados, famintos, sedentos, de acordo com a necessidade de cada um. De tal forma que a palavra de Deus diz que não havia nenhum necessitado entre eles. O amor de Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo estava derramado na vida daqueles crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, maravilhoso, quando cada um dos nossos irmãos que tem melhor condição financeira do que outros, estende a mão, ele é solidário, ele é misericordioso, ele é compassivo, ele estende a mão para ajudar o mais necessitado, ajudar o faminto, ajudar os pobres. É uma ação louvável e aprovada pelo Senhor nosso Deus. E todas estas ações que eram praticadas por aqueles irmãos da igreja do primeiro século, Deus estava observando tudo. E Deus, pela sua graça, pela sua bondade, usava os irmãos, os apóstolos, como instrumento em suas mãos e fazia prodígios maravilhosos diante de todos, demonstrando a presença do nosso Deus, demonstrando a presença de Jesus, aprovando aquela solidariedade, aquele amor, aquela beneficência que havia entre eles.
Uma coisa que nos chama a atenção era o comportamento também dos apóstolos. Os apóstolos, ao receberem o dinheiro correspondente à venda das propriedades, eles distribuíam com os pobres, repartia, compartilhava com os pobres mais necessitados. Então, eram homens honestos, eram homens corretos, eram homens sérios, eram homens que aplicavam a justiça de Deus, eram homens de um bom testemunho. Os apóstolos, ao terem contato com o dinheiro da venda das propriedades dos irmãos, os apóstolos não desviavam aquele dinheiro. Os apóstolos não pegavam aquele dinheiro para comprar alguma coisa para si. Não, os apóstolos distribuíam com os pobres necessitados. Era para ser aplicado na obra de Deus, no crescimento da obra do Senhor. Os apóstolos não desviavam aquele dinheiro para si, para se enriquecer, para comprar bens para eles. Vemos em nossos dias que muitos que são chefes de igrejas recebem os dízimos, as ofertas, muitas doações dos fiéis, dos irmãos, e desviam o dinheiro que os irmãos dão para a obra do Senhor, para o crescimento da obra do Senhor, para a evangelização, para a assistência social dos pobres, dos doentes. Muitos desviam esse dinheiro para eles mesmos. E muitos são ricos, às custas dos irmãos. Tem muitos bens. Um comportamento inverso ao comportamento dos apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É lamentável. Nós temos ouvido muitas notícias da falta de honestidade dos chefes de igrejas para com a aplicação do dinheiro que os irmãos entregam para verem o crescimento da obra do Senhor. Então, aqueles que estão comandando muitas igrejas desviam aquele dinheiro. Praticam a desonestidade, não são sinceros, praticam muitos ilícitos. Deveriam copiar a atitude dos apóstolos quando recebiam o dinheiro da venda das propriedades, distribuía com a igreja, com os pobres, com os necessitados, e aplicava na obra do Senhor nosso Deus. Observamos que na igreja primitiva, a igreja do primeiro século, um membro da igreja, chamado Ananias, casado com Safira, segundo a palavra do Senhor, nós podemos identificar um desvio de personalidade na vida de Ananias e na vida da sua mulher, Safira. Eles tomaram a decisão de vender uma propriedade deles. Ninguém era obrigado a vender suas propriedades e pegar o dinheiro e entregar para os apóstolos, para distribuir com os pobres necessitados. Ninguém era obrigado a fazer isso. Faziam isso espontaneamente, segundo a bondade de Deus que nos dava o coração de cada um. Mas Ananias e Safira, que era um casal membro da igreja, se combinaram. Vamos vender nossa propriedade, mas vamos entregar aos apóstolos somente a metade do valor da venda. Quando chegarmos lá, entregaremos o dinheiro e aí nós afirmamos: está aqui o dinheiro da propriedade que nós vendemos. Eles pensaram assim e agiram assim. Venderam a propriedade deles por um valor X e entregou só a metade do valor aos apóstolos, como se fosse o valor total. E foram entregar o dinheiro.
Entregaram dinheiro para o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ao receber aquele dinheiro das mãos de Ananias, disse: Ananias, vendeste a tua propriedade por este valor? Sim. O Espírito do Senhor falou imediatamente no coração do apóstolo Pedro que alguma coisa estava errada. E Pedro então disse para Ananias: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, Ananias? Este valor que você está entregando não é o valor total da propriedade, Ananias. Conforme você está dizendo, é apenas uma parte do valor, Ananias. Ananias usou de má fé, de engano, mentiu. E disse o apóstolo Pedro: Ananias, tu não mentiste aos homens, mas mentiste ao Espírito Santo do Senhor. Imediatamente Ananias caiu morto. Horas depois, chega a mulher dele, Safira. E Pedro então questiona a Safira, mulher de Ananias, a respeito da venda da propriedade. Como ela já tinha combinado com o marido usar da mesma fé, do mesmo engano, da mesma mentira, ela confirmou as mesmas palavras do marido: vendemos nossa propriedade por esse valor. Tudo combinado. Combinaram a mentira os dois juntos. E o resultado, que tanto Ananias morreu por causa do pecado, da mentira, do engano, da má fé, como também Safira também imediatamente caiu ali no chão, morta. Cuidado com a mentira, cuidado com o engano, cuidado com a má fé. Diz a palavra de Deus que nenhum mentiroso tem parte no reino dos céus. A palavra de Deus nos orienta lá no livro aos Colossenses: não enganeis uns aos outros. Ananias e Safira combinaram enganar Pedro, enganar os apóstolos. Se enganar aos homens, se mentir para os homens é um pecado, imagine enganar, usar de má fé e mentir diante de Deus. Pecado maior. E veio a consequência, a morte dos dois naquele dia. E com a morte dos dois, causou um grande impacto, um grande temor entre os crentes da igreja do primeiro século. Ficaram com medo de mentir, ficaram com medo de enganar, ficaram com medo de usar de má fé, porque corriam o risco de perderem a vida. Meus irmãos, tenhamos cuidado com as nossas palavras. Vamos ser solidários, misericordiosos, altruístas, ajudar os pobres necessitados. Vamos andar em honestidade, com sinceridade, com justiça, com retidão diante do nosso Deus que está nos céus. Em todas as nossas ações. Meus irmãos e meus amigos, vamos fugir de enganar o próximo. Vamos fugir da mentira, porque nenhum mentiroso tem parte no reino dos céus. Meus irmãos e meus amigos, vamos juntos servir ao nosso Deus, servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com coração alegre, com sinceridade, com honestidade, com amor, confiando que do Senhor nosso Deus vem o perdão e a salvação, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nosso favor. Nunca queremos cair naquela tentação que aquele casal caiu, Ananias e Safira.
usar de má fé, enganar o próximo, mentir. Sejamos homens de Deus. Tenhamos um bom testemunho diante de todos, para que todos nos reconheçam como cristãos verdadeiros, genuínos, sinceros, honestos, misericordiosos, e que estamos andando nos caminhos do Senhor nosso Deus que está nos céus. Louvado seja o nosso Pai que está nos céus para sempre. Eu vou concluir esta mensagem dizendo: se a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que existe hoje no mundo, copiasse, imitasse o procedimento daquela igreja do primeiro século, daquela comunidade do primeiro século, onde o amor de Deus habitava entre os irmãos, onde o amor de Deus, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo habitava no coração de todos. Meus irmãos e meus amigos, oremos ao nosso Deus. Vamos pedir a Deus que nos ajude, para que nós nunca venhamos a trilhar pelo caminho da desonestidade, nem pelo caminho da mentira, do engano e da má fé. Porque Deus ama aqueles que andam em retidão, são misericordiosos e que servem a Ele e ao seu Filho Jesus Cristo, Espírito e verdade. E que do nosso Deus vem o perdão e a salvação e a esperança de vida eterna, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vou encerrar a mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, eu agradeço ao Senhor por esta oportunidade. Anunciei a Tua palavra. Peço ao Senhor, meu Deus, que abra os corações dos meus irmãos e dos meus amigos, para que eles sejam solidários. Estendam sempre as suas mãos, quando necessários, para ajudar os pobres, os famintos e os necessitados. Que sejam pessoas honestas, corretas, íntegras, que apliquem a justiça na vida deles. Que eles possam fugir, meu Senhor Deus, da mentira, do engano, da má fé, de todo tipo de obra maligna. E que as pessoas que estão me ouvindo, Senhor meu Deus, desperta elas para servir ao Senhor. Recebeu o Senhor como Pai Celestial delas, para servir ao Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, como Senhor e Rei e Redentor da vida delas, para que elas possam alcançar do Senhor, meu Deus, o perdão, a salvação e a esperança de vida eterna. Senhor meu Deus, e eu te peço e agradeço em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Amém.